sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal e vamos dar continuidade àquilo que nós já estamos conversando sobre a execução da banda marcial, como funciona a banda marcial, de onde ela veio. Sobre aquilo que nós já estudamos, que eu já falei para vocês, vamos fazer um feedback aqui sobre isso. Bom, lá na antiguidade, então, a gente já sabe que as bandas começaram através dos escravos, né? Eles trabalhavam nas fazendas e os patrões começaram a incentivar esses escravos a aprender instrumentos novos, claro que instrumentos muito rudimentares, tanto na questão de sopro quanto na questão percussiva. Mas isso, como não tinha nada na época, né, se tornou um adereço muito atrativo para as pessoas, tanto que os patrões começaram a ganhar dinheiro em cima desses escravos, porque organizavam no interior da sua fazenda ou da localidade festas e cobravam ingressos para que as pessoas, os convidados, pudessem assistir as bandas que eram montadas pelos escravos naquela época ali, né? Então isso foi o começo de tudo, foi onde começou. Também a gente falou também da grande contribuição do interior ali de Minas Gerais e Mariana, né, que começou também com as bandas de música até, sendo Minas Gerais um estado onde tem mais concentração de bandas marciais, não bandas de música, naquele período, né? São bandas marciais, então formou-se muitas bandas marciais e até pela Funarte se sabe que é um dos estados que mais possui bandas marciais. Isso é um dado levantado. Vale ressaltar também que as bandas na antiguidade foram constituídas por várias profissões, várias pessoas de profissões diferentes começaram a se interessar pela questão da banda e até os barbeiros se interessaram e tiveram grande contribuição para que fosse difundida essa ideia de banda marcial, tanto que levaram o apelido de banda de porta de igreja, né? E outra questão também, trazendo já para a nossa atualidade aqui, são as mudanças que nós estamos tendo em relação à fabricação de instrumentos, a modernização dos instrumentos. Como na aula passada nós vimos que estão sendo substituídos muitos instrumentos por instrumentos mais modernos. Não que não se possa usar nas bandas, é claro, cada banda tem o seu recurso para poder usar o instrumento que mais lhe convém. Mas vale ressaltar que a gente tem que começar a mudar um pouco esse entendimento e partir mais para a realidade, né? O que nós podemos perceber é que nós podemos utilizar uma tríplice, né, expectativa de shows durante nossas apresentações. Nós podemos conseguir dividir elas em percussão, e agora eu vou começar a falar dos pratos, onde entram os pratos, né? E a própria parte de sopro. Quer dizer, então a banda é um conjunto, nós temos que ver esse pilar aí e conseguir executar muito bem essa transformação de banda para os dias atuais. Viram também a questão das batalhas de instrumentos, tá? Que também é muito interessante também, e a gente consegue aos poucos começar a entender e estudar esse conceito novo de bandas, ok? E os instrumentos que estão sendo inseridos. A partir de agora, então, nós vamos começar a ver um outro instrumento também que não é menos importante, e vocês vão ver também que nós podemos dividir esse instrumento como uma peça-chave também das bandas marciais, que pode ser utilizado como atrativo e um show à parte. Antigamente nós falávamos em pratos e como era utilizado esses pratos na antiguidade, né? Tanto não na antiguidade, nos dias atuais, na verdade, se utiliza pratos apenas de marcação, né, junto com a bateria ou em contracantos, né, e outras oportunidades, pratos de ataque, com algumas evoluções nos pratos. Mas hoje nós podemos ver que esse conceito também já está sendo ultrapassado e quem está estudando os naipes de pratos já estão fazendo performance que poderia deixar somente os pratos tocando e não precisava de mais nada, né? Bem interessante, porque o prato, para quem olha, diria em tempos atrás que não seria só um instrumento de marcação. Não, eles embelezam e quanto que embelezam. A partir de agora eu vou deixar alguns vídeos e vou comentando com vocês sobre esses vídeos. Tem alguns vídeos que são bem explicativos de professores executando as marcações
dos instrumentos, né? E a contagem dos pratos para cada tipo de evolução. Então nós vamos conversando e vocês vão vendo esses vídeos a partir de agora. Aproveitem a aula, que seja excelente para todos nós.
já deu para se perceber completamente a mudança que nós tivemos em relação a pratos, né? Que é mais um item de suma importância nos nossos instrumentos de percussão. É o complemento dos nossos instrumentos de percussão e não é menos importante, né? Então nós percebemos ali os ensaios, onde são feitos em blocos, né? E cada bloco tem um tipo de evolução. Isso aí você pode perfeitamente também, aos poucos, utilizar como módulo para você introduzir na sua banda, para você já começar a doutrinar os seus alunos e que eles tenham o entendimento de como fazer essas evoluções. É claro que no início ainda é questão de prática, né? É questão de exercício que você poderá utilizar, mas com certeza já modifica completamente o patamar de qualquer banda você utilizar esses efeitos, né? Tanto na questão de percussão como na questão dos pratos. Então é uma questão de habilidade, como eu tenho falado para vocês aqui. Apesar de que ainda podemos fazer a marcação normal, ok? E tanto como contracantos. E também questões de ataques. A evolução é uma questão a par que nós podemos utilizar já na demonstração do perfil da sua banda. Ou seja, você não precisa somente só demonstrar musicalidade com o sopro. Você pode, numa apresentação, demonstrar as suas qualidades totais da banda, como o sopro, a parte de pratos, a parte percussiva e dividir, como você quiser. Então, quer dizer, você tem mais campo amplo para trabalhar isso aí. Uma coisa também que eu gostaria de deixar bem frisado aqui é a questão de marcação de cadência, né? Tem bandas que utilizam, por exemplo, as bandas militares, que é de onde as bandas civis trouxeram essa cultura, né? A partir das bandas militares, isso nós já vimos lá em aulas anteriores. A cadência de banda militar, a marcação é 90 batimentos por minuto, ok? Então a cadência é um pouco diferente. Uma das coisas que as bandas trouxeram também foi esse conceito de cadência igual à banda militar. Eu particularmente utilizo cadência 120. Por que a cadência 120? Porque nós temos uma evolução melhor. Quando você utiliza a cadência 90, se você estiver marchando com essa cadência 90, você pode desconfigurar muitas vezes a sua evolução, a sua beleza de evolução. A banda militar ela não se preocupa muito com isso, ela se preocupa com a ordem unida, a cadência em si, mas não em si de fazer aquela coisa muito uníssona, né? De todos marchando ao mesmo tempo. Algumas se preocupam sim, mas a maioria não preocupa com isso tanto, principalmente bandas do Exército, já a banda Marinha e Aeronáutica, já um pouco mais de evolução, eles utilizam essa evolução. Então por que é interessante nós jogarmos a cadência 120? Porque nós vamos ter uma uniformidade melhor pela velocidade. Você consegue assimilar melhor pela questão da velocidade. Outra questão também, tem bandas, como vocês conseguiram ver ali, eles utilizam cadência 150. Então você vê que a marcação é bem mais apurada. Isso é uma questão de evolução, mas ao mesmo tempo, quando você dá mais evolução, você vai ter performance, você vai ter um visual melhor. A questão de marcação, para quem estiver tocando, o prato ele tem que estar muito concentrado nessa questão de marcação 150, tá? Mas é uma questão também de hábito e de costume. Uma das coisas que eu tenho visto também, a marcação das bandas militares, elas começa com o pé direito, ok? Uma das coisas que eu não utilizo é essa marcação de pé direito para imitar a banda militar, até porque a gente trabalha numa banda civil. Então eu utilizo a marcação com o pé esquerdo e vejo muitas bandas utilizando a marcação com o pé esquerdo, mas também é uma opção. Eu sei que em concursos de bandas se utilizava a marcação de pé esquerdo, não sei se é permitido a questão do pé direito, mas são detalhes para vocês perceberem que existem alguns concertos, algumas coisas que nós temos que ver em relação às bandas, ok? Depois disso que eu estou falando, vai ter outro vídeo, vou estar mostrando outro vídeo de outros tipos de evoluções, até porque vocês podem utilizar para vocês esses conceitos de evoluções, ok? Para trabalhar na sua banda, embelezar a sua coreografia, deixar cada vez a sua banda
mais bacana ainda, ok? Então assistam o próximo vídeo aí.
Vimos então nesses vídeos, principalmente no segundo vídeo, que eles estão já utilizando introduções melódicas, ok? Usam introduções melódicas para assim a sua percussão começar a fazer o ataque e logo depois a evolução dos pratos. Então são bem divididos, né? Outra coisa que se pode utilizar muito, né? Não há necessidade de você criar um contexto total de música instrumental nas linhas do sopro. Você pode fazer alguma parte, de repente, se você está iniciando com sua banda, já é outra ideia. Você construa frases pequenas de algum trecho musical. Provavelmente esses trechos que eles utilizam são relacionados à cultura deles lá, porque eles conhecem o perfil musical e fica fácil para execução. Talvez para nós aqui fique um pouco confuso porque nós não entendemos qual é o contexto cultural que eles querem utilizar, porque tem muitos ataques de bombos e os quadritons mesmo, né? Estão fazendo evoluções lá e a gente não consegue acompanhar essas notas. Tá? Então procure utilizar o contexto nosso aqui no Brasil, que nós utilizamos aí na sua região, o que você utiliza, faça trechos, pequenos trechos de instrumentais de sopro e outras evoluções para o seu instrumental de percussão e também de pratos. Isso são ideias que eu estou aqui dando para vocês, mas vocês podem criar aí também essas ideias. No final do vídeo eu vou deixar mais um exemplo para vocês de ataque de pratos, que eu acho muito bonito em questão até do fardamento que eles utilizam. Isso é um fardamento que pode ser utilizado em algumas regiões aqui no Brasil e eu creio que já utilizem, né, esses fardamentos. E eu acho muito interessante. A forma também que eles fizeram as evoluções deles eu achei bem interessante. E também eu deixarei uma partitura nesse final aqui, onde você vai conseguir ver todos os instrumentos percussivos, tanto os bombos, pratos, as caixas, tá? Para você, se quiser, como ideia, montar em sua banda, você já tem disponível aí.